Olá! Hoje eu tô num cenário diferente, porque eu queria fazer o vídeo sentada. E lá no meu quarto, né, onde tem os livros, eu tenho que fazer em pé, porque os livros ficam no alto. E aí eu tô com preguicinha hoje. Aí eu quero fazer. Aí eu troquei de cenário. Mas aqui na minha casa é tudo assim, ó. Tem livro espalhado pra tudo quanto é lado. Tem livro pra lá, tem livro. Então, assim, não me importa muito o ambiente, né? Eu vou estar inspirada pelos livros. Outra coisa também diferente hoje, gente, é que eu tô sem o livro do qual eu vou falar. Porque eu deixei ele em algum lugar, que eu não sei onde. Pode ter sido na escola, pode ter sido... Pode ter emprestado para alguém, não sei onde está o livro. Eu vou tentar colocar a fotinho dele por aqui, assim, ó, depois quando for editar o vídeo, tá? Mas eu vim falar hoje para vocês do livro O Mistério dos Cinco Estrelas, que é do Marcos Rey. Ó, esse livro aí, do Mistério dos Cinco Estrelas, ele é muito legal. Ele fazia parte lá na década de 70, assim, sabe? Gente, eu sou velha, tá? Mas embora o livro seja da década de 70, eu vou falar pra vocês que ele é muito atual, tá? Na década de 70, quem teve a sorte de ser criança na década de 70 foi presenteado, e que gostava de ler, né, claro, foi presenteado ali pela coleção Vagalume. A coleção Vagalume tinha muitos títulos incríveis. E o Mistério de Cinco Estrelas pertencia a essa coleção. Por que pertencia? Porque de um tempo para cá, a Global Editora, eu não sei exatamente quando, comprou os direitos de publicar as obras do Marcos Rey, tá? Já vou fazer um gancho aqui para falar para vocês que o Marcos Rey, ele tem uma história de vida muito legal, sabe, gente? Ele é muito interessante a história de vida dele, porque ele nasceu lá em São Paulo em 1925, morreu em São Paulo também em 1999. Só que, assim, ele tinha hanseníase, né? E aí, porque ele tinha hanseníase, a família escondeu, né, que naquela época, né, início dos anos 70, assim, ou antes, eu não vou saber exatamente quando, porque a fonte que eu pesquisei não falou o ano, que ele foi diagnosticado com hanseníase. A família escondeu porque em São Paulo tinha uma parada assim, de pegar as pessoas que estavam doentes com hanseníase e colocar no hospício, separar do resto da população, da sociedade. E aí o Marcos ficou escondido, né, um pouco, porém, depois ele foi pego ali pelo hospíciozinho que deixava as pessoas com hanseníase escondidas. E depois, quando ele conseguiu sair, se libertar, né, dessa maluquice que não se trata uma doença assim, né, excluindo as pessoas, ele começou aí que ele adotou o nome de Marcos Reis, porque na verdade ele é Edmundo Donato. E aí ele, depois dele passar por esses entraves, entrave não é uma boa palavra, porque caraca, ser preso por uma doença é terrível, né? Quando na verdade deveria ser tratado. E aí depois que ele foi solto, ele botou esse nome, né? Começou a escrever sob o pseudônimo de Marcos Reis. O que seria um pseudônimo, gente? Pseudônimo é quando você adota um outro nome para poder assinar um livro, tipo, um autor que escolhe, tipo, um livro. Um autor escolhe um nome de fantasia, assim, um nome que não é seu, para poder escrever sobre aquele nome, tá? Isso é pseudônimo. E esses livros, eles são muito importantes para mim, porque eu comecei, né, teoricamente já falei isso para vocês, a ler com esses livros. Embora eu tenha que contar uma história para vocês que seja vergonhosa, mas eu tenho que contar. Eu amo ler, né? E aí já falei pra vocês que, assim, a minha história com a leitura data de muitos anos. E eu sou louca por livros, enfim, todo mundo sabe disso. Mas quando eu era pequena, gente, eu amava tanto ler que eu fingia para os meus amigos que eu sabia ler. Eu fingia, porque o livro de criança, né, tem bastante desenho e pouca letra. E aí, ninguém sabia ler da minha idade. Aí eu pensava, você não sabe ler mesmo, então o que eu falar
eles vão acreditar. E aí eu fingia lá, passava a página e falava alguma coisa coerente, ou não, não sei, não lembro, né? Porque... e aí passava e via uma história que combinava ali com os desenhos que eu tava vendo, e todo mundo acreditava que eu sabia ler. Então, cuidado, se você me conhece, eu posso ter te enganado muitas vezes na vida. Mas vamos à história, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. O Mistério de 5 Estrelas, gente, é um livro muito incrível, que embora seja antigo, ele também traz umas coisas muito recentes, traz umas discussões muito interessantes pra gente, tá? Inicialmente eu vou dizer pra vocês assim, que ele vai contar a história do Léo, que é um garoto de 16 anos, que tem uma família sem muito poder aquisitivo, e aí o Léo quer trabalhar, né, pra ele ajudar com o pagamento das contas da casa. O Léo conhece ele tem um amigo que agora eu não sei se é o Gini ou Gimi, eu não me lembro agora. Porém, ele tem esse amigo que ele é o porteiro de um hotel muito chique na cidade de São Paulo, tá? Que é o Imperator Hotel. E ele consegue um trabalho pro Léo lá. O trabalho que ele consegue pro Léo é um trabalho assim, meio que de faz tudo, né? O Léo faz recepção, trabalha na recepção, carrega a mala, faz favores para os hóspedes. Ele faz tudo. E assim começa a história. E nessa do Léo fazer tudo, de prestar favores para os funcionários, ou para os hóspedes do hotel, tem um hóspede no hotel lá que ele é muito rico, que é o Barão. E todo mundo acha o Barão uma pessoa incrível. E aí o Barão um dia, né, chama o Léo para ir lá no quarto 222, e quando ele chega lá para fazer o favor pro Barão, ele percebe que o hobby do Barão, o roupão assim, né, tá meio sujo de sangue, e ele dá uma olhadinha assim, de espreita para dentro do quarto, e ele vê lá embaixo da cama um cadáver. O Léo fica louco com aquilo, sai dali correndo, e aí ele tenta contar pro amigo dele, que é o porteiro, e o amigo dele acredita nele, né, e aí o Léo resolve começar a procurar esse corpo, porque o Barão tem que tirar o corpo de lá de dentro do quarto. E o Léo começa a procurar e ele pensa, onde será que alguém esconderia um corpo dentro de um hotel? E ele pensa, na lavanderia. E aí ele vai lá na lavanderia, quietinho, e ele acha o corpo. Só que no momento em que ele tá com o corpo, ele leva uma pancada na cabeça. Quando ele leva essa pancada na cabeça, ele desmaia. Quando ele acorda, aí as pessoas estão ali em cima dele, ele tenta... aí tá as pessoas tentando reanimá-lo, e aí ele conta o que ele viu e o que aconteceu com ele, e conta que provavelmente deve ter sido o Barão que deu essa pancada na cabeça dele, que ele desmaiou. Só que o Barão ali no meio das pessoas, ele já fala assim, de jeito nenhum, o Léo me roubou, verifica aí se não tem alguma coisa com ele que me pertence. Claro que não foram com essas palavras, né? Que vocês sabem que eu não vou contar pra vocês. E aí, quando o Léo é revistado, alguém acha um isqueiro no bolso do Léo. Então, todo mundo acredita no Barão e o Léo é despedido. Só que um garoto despedido, de 16 anos, ele não pode conviver com isso. Ele vai lá e conta pra namorada dele, que também acredita nele. Ele vai lá e conta pro primo dele, que também acredita nele. Então aí ele já tem 3 pessoas, com ele 4, que vão ajudar a desvendar o que era o mistério. Qual que era aquele corpo e provar que o Barão não era quem todo mundo achava que ele era. Nessas tentativas do Léo, junto com os amigos dele, de tentar provar a inocência do Léo, acontecem muitas aventuras. Que a gente pega esse livro, assim,
Quem tá acostumado vai ler de uma vez só, porque ele tem poucas páginas e a história é muito envolvente. É fluida também e o vocabulário é tranquilaço. Não tem palavra difícil não, sabe? E é uma história mesmo assim, para infanto juvenil, para criança e também para os velhinhos assim que nem eu, que curte umas historinhas de suspense ainda. E de mistério. E aí, né, quando o Léo, a Ângela, o Guime, o Gino, eu não sei, eu não lembro, são 2 nomes com G's, eu não lembro, eu não vou lembrar agora. E eu também não anotei aqui no meu papelzinho, só anotei mesmo do Marco Rei. E aí, o que acontece? O Léo, junto com os amigos dele, tentam encontrar provas que incriminem o Barão. Aí, gente, muitas coisas acontecem. A história é um rolê, tipo, muito grande, mas a história é muito maneira. Eu sugiro que vocês leiam. Agora, tem muitas coisas já que eu quero falar. Não, muitas coisas não, 2 coisas, assim, pra eu parar de contar, pra eu não contar a história toda, na verdade, né? Primeiro, que esse livro, ele aborda vários temas, assim, muitos temas. Um deles, assim, é a questão do rico, de todo mundo acreditar no rico e o pobre não ter vez, né? Porque todo mundo vai acreditar no Barão, porque ele é um hóspede muito rico que mora no hotel, então ele paga ali muito dinheiro pra morar naquele hotel de 5 estrelas. Que, cara, pra tu passar um final de semana já é difícil, pra tu morar lá, né? Pagando diária, imagina. Então ele tem muito dinheiro e todo mundo acredita nele e não acredita no Léo. Tem também a discussão da diferença social, porque o Léo é mais pobre que a namorada dele, do que a Ângela. E aí, tem também aborda também esses pontos ali de diferença de social, quando de relacionamento, né, de classes sociais diferentes. Tem também o primo dele, que ele é cadeirante. E aí o livro também aborda em alguns momentos as dificuldades de ser cadeirante no Brasil. Ó, se é ruim ser cadeirante hoje, em 2023, cheio de tecnologia, imagina na década de 70, né, cara? E também... e então, o bairro que o Léo mora, ele é ali... perto do Bexiga. E o Bexiga traz uma história em São Paulo, né, gente? Que é um bairro mais pobre, né? Pelo menos era. Eu não conheço, nunca fui a São Paulo, gente. Não, mentira, já fui a São Paulo, mas não nessa região. E ali tem muita colonização italiana. Então também vai falar, o Léo também tem descendência italiana. E vai falar muito das comidas ali que a gente tem, que foram trazidas da Itália para o Brasil. Mas o mais importante de tudo é que assim, o Marcos consegue contar uma história que vai ultrapassando gerações e não consegue não, ela não perde a essência e ela consegue manter também você atento até o final para você descobrir o que aconteceu com aquele corpo, quem era aquela pessoa e como o Léo vai conseguir provar a sua inocência. Para isso, você vai ter que ler o livro. Mas o livro é muito, muito, muito bom. Eu sugiro que vocês leiam. Eu vou parar aqui, porque o vídeo já tá enorme, né? Mas depois vocês me falem aí se vocês vão ler, se vocês gostaram, o que vocês acharam da resenha, o que vocês acharam de eu estar sentada aqui, assim, tão super à vontade. Eu acho que eu fiquei muito mais à vontade aqui, porque... não sei, tô sentada nele. Eu sou preguiçosa. Então, gente, é isso. Essa é a resenha de hoje. O Mistério dos 5 Estrelas, tá? É um livro antigo, mas muito atual. Fica a dica, leiam e depois comentem. Beijos, até a próxima, que pode ser semana que vem, ou na outra, ou na outra, ou na outra.